Olá, telespectador amigo. Estou de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu sou o Dr. Celso Schaefer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico. Sou um dos fundadores do Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos. O nosso intuito neste programa é que na imensidão das minhas palavras, uma ou duas palavras, entre no seu inconsciente, faça o papel da chave que abre os códigos da felicidade e você começa então a ser feliz. Esse é o nosso desejo máximo. Não teria sentido o nosso programa se não fosse para você ser feliz. E hoje nós vamos falar de dores generalizadas. Nós recebemos uma mensagem no WhatsApp, nós quase não usamos as nossas ferramentas da internet por falta de tempo. Mas nós também não somos blindados assim. Se as pessoas quiserem mandar o WhatsApp, liga na recepção, pede o número do telefone do IPTH, manda o zap, entra no site, no Fale Conosco e também escreva lá o seu e-mail e a gente pode fazer um programa aí respondendo o seu questionamento, a sua pergunta. Hoje nós vamos falar de um e-mail, a pessoa não diz a cidade que ele mora, ele narra no seu e-mail que há mais de 10 anos ele sofre de dores generalizadas, é um homem, tem 49 anos e ele começou a sentir dor há mais de 10 anos atrás. E ele não consegue diminuir a dor nem com morfina. Morfina é um remédio para tirar a dor em última instância. Mas diz ele que nem a morfina tira a dor. Bom, eu não posso falar nada sobre ele porque eu a conheço, apenas recebi o e-mail. Mas eu quero falar de alguns casos clínicos bastante interessantes. Todos vocês que nos acompanham sabem que nós trabalhamos no inconsciente das pessoas. Doutor, o que é o inconsciente? E eu respondo para você o seguinte: o nosso destino não é coordenado pelo racional. Não somos nós, no nosso racional, que determinamos o nosso destino. Muitas pessoas acham que não é verdade. Para os que acham que o destino é coordenado por si mesmo, pelo seu racional, me responda uma pergunta. Os problemas que você tem é porque você quer ter? Você quer ter os problemas que você tem? As doenças, as dores, as dificuldades? Não. A pessoa tem dores, tem dificuldade, tem problemas de ordem física, emocional, de relacionamento, mas é contra o querer dele. Então entendam, o nosso destino é coordenado pela instância mental chamada inconsciente. E esse inconsciente foge-nos a possibilidade racional de comandá-lo. Então nós somos comandados por uma mente cega, por uma mente que literalmente expressa aquilo que está armazenado dentro dela. Se você cresceu a vida inteira ouvindo falar que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é a origem de todo mal, que os ricos não herdam o reino dos céus e que é mais fácil um camelo passar pela funda de uma agulha do que um rico entrar nos céus, então as suas crenças são de pobrezas, de dificuldade. E você vai ter a maior dificuldade para ser próspero ou para ter uma qualidade de vida. Porque há um complô contra o querer e a programação inconsciente. O querer diz que você quer ser próspero, quer ser feliz, mas quem dá as ordens é o inconsciente. E ele é abastecido ou energizado por essas crenças que fogem do nosso racional. E como eu estou falando aqui de um e-mail de dores generalizadas, eu vou contar o caso do seu Antônio Carlos.
Antônio Carlos é nosso amigo já há algum tempo, e esse relato que eu vou falar aqui, não vou falar ele completo, já está gravado num áudio no IPTH, assinado, autorizado pelo Antônio Carlos. Ele autorizou a gravação do áudio, disse ele: doutor, pode gravar, pode mostrar o meu rosto, que eu faço questão de contribuir para que as pessoas busquem a solução para os seus problemas e nunca desistam da felicidade. Então, assim, o Antônio Carlos, ele busca ajuda por dores generalizadas no corpo inteiro, principalmente nas articulações dos joelhos, nos quadris e nos ombros. Era uma dor terrível, não podia nem encostar a coberta quando ele estava atacado por essas dores. Imagina, quando ele me procurou, eu falei: não, Antônio Carlos, você vá no médico primeiro, faz os exames, vê o que você consegue fazer. Ele falou: doutor, eu estou tratando a vida inteira. E o médico mesmo pediu para me procurar o senhor, porque não existe nenhum diagnóstico, não aparece nada nos exames e dói. E aí, então ele levanta a calça e me mostra o joelho estava vermelho. Ele falou: doutor, eu não consigo encostar a calça, não consigo andar com a calça encostando, que a dor é terrível. E ele também me mostra os ombros dele, os ombros estavam inchados, vermelhos. E eu falei para ele: e você sente o que na tua mente? O que se sente? Ah, doutor, eu sinto uma agonia, uma tristeza, parece que eu estou morrendo, parece que eu vou morrer, não sei definir. Essa foi a fala que ele expressou para justificar aquelas dores. Então, durante o processo terapêutico, para se fazer um tratamento como esse, vai de 10 a 14 sessões, até quem sabe no máximo 16 sessões. Então, quando eu estava no meio do tratamento dele, eu induzi ele, primeiro fortaleci o consciente dele, levantei a autoestima e depois fomos para o encontro do pano de fundo dos problemas. Quando eu coloco ele numa hipnose e dou um comando para ele ir em busca do pano de fundo das dores. E aí ele começa a narrar que está numa época distante, numa época antiga, e aí ele narra que ele está sentindo muitas dores e que ele está numa roda. Amarraram ele, assim, com as mãos e os pés numa roda, e essa roda ia esticando ele. Esticando, até romper as ligações, romper a cartilagem das articulações. Destroncava todas as articulações. E era então a Inquisição. Ele era uma pessoa muito voltado para a caridade, ajudava as pessoas, e ele era uma espécie de um terapeuta na época da Inquisição. E ele tinha então essas dores terríveis, e ele se vê na roda da tortura por ocasião da Inquisição, e ele morre então amarrado nesta roda, principalmente com os joelhos e as articulações dos ombros destroncados. Então ele vem a falecer amarrado nesta roda no sol, e os abutres comeram ele ali, e ele narrando para mim essa cena. Imagine o desespero que passou esse homem na vida passada. Então, tudo o que ocorre na vida passada, dependendo de como foi, acaba gerando uma dissociação de personalidade. E quando nós abrimos o arquivo da mente dele, lá estava uma réplica dele mesmo, ou seja, uma personalidade dele dissociada, terrivelmente atormentada pelas dores. Isso quando nós abrimos a frequência antes de ir para a vida passada. Então nós vimos lá toda a cena, ressignificamos a vida passada, ele perdoou, nós ministramos ali o perdão, que ele perdoasse aquelas pessoas da Inquisição que levaram ele à tortura e à morte.
E aí nós volta para a pirâmide, é uma estrutura piramidal, lá está a consciência dele dissociada, gemendo de dores de arrasto. Imaginem, nós, em qualquer vida, nós podemos dissociar a nossa personalidade em 2, 3, 4, 5, 6, 7, depende de como foi a vivência. E uma vivência traumática como a dele, dissociou então essa personalidade de dor. E nós internamos, daí fizemos um internamento dessa personalidade múltipla, dissociada, e ela fica internada numa esfera mental por 21 dias. E lá, os seres de luz tratam essa personalidade, conscientizam ela que as dores não são desta existência e que nesta existência não há inquisição, não há queima às bruxas. Então ele pode ficar tranquilo, pode ficar ciente que ele pode inserir no psiquismo da pessoa, no encéfalo, no ego, e pode ser então uma potencialidade. É isso que acontece quando encontramos as personalidades múltiplas. E muitas pessoas têm personalidades múltiplas dissociadas em várias áreas da vida. Aí é uma crise de existência, porque essas personalidades múltiplas dissociadas são parte do nosso próprio ego, que não concordam muitas vezes com a nossa maneira de viver, não concordam com a programação encarnatória atual. É como se tivéssemos 2, 3 eus, e esses eus brigam entre si, e não se aceitam, não concordam, e aí criam as mais sérias crises de existência. Muitos casos de pânico são personalidades múltiplas dissociadas de outras vidas, são personalidades totalmente distorcidas da realidade atual e que não concordam com a maneira da pessoa viver. Há pouco nós fizemos uma sessão numa mulher onde ela tinha dificuldade de relacionamento e encontramos no inconsciente dela uma personalidade múltipla dissociada de uma vida que ela fez votos de castidade e de pobreza. E essa personalidade múltipla não concordavam com a vida atual dela, porque o voto de pobreza e de castidade foi na existência passada. Nessa existência a pessoa está livre, ela não precisa continuar casta, ela pode se casar, ela pode ser próspera, mas a personalidade múltipla não permitia. Então, da mesma forma, nós criamos um campo mental onde nós internamos a personalidade múltipla. Então, ela toma consciência da programação atual e, depois de tratada, ela é liberada e é acoplada na consciência da pessoa, e aí a pessoa muda. Então, assim, nesse caso aqui do nosso amigo que escreve que essas dores que nem morfina calma, a pergunta é: para que você deve olhar? Todos os problemas que nós temos, inclusive as dores, inclusive as doenças, são oportunidades de crescimento. Não acontece uma doença do nada. É uma forma do nosso inconsciente nos falar que existe algo que não está bem dentro de nós. Existe algo que não está tranquilo. Nós precisamos olhar para algo, mesmo nós não sabendo o que é. Mas eu digo para você, você pode não saber o que é, mas uma coisa eu garanto para você: o problema que te faz adoecer está dentro de você. A razão das suas dores está dentro de você. A razão da sua dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, está dentro de você. E a solução está dentro de você. Se você precisar de ajuda, pode contar com a gente. O nosso programa já acabou o horário e eu volto na próxima oportunidade.